Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra em Filipenses, capítulo 3, versículos 18 e 19. Vamos ouvir a palavra de Deus com carinho, com atenção. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Que Deus, pelo seu Espírito, ilumine a todos nós nesta manhã, em nome de Jesus. Uma coisa, o diabo está sempre tentando fazer: se livrar da cruz de Cristo. E isso antes da cruz acontecer na história e também depois dela. Ele não conseguiu impedir que a cruz acontecesse, mas tenta espalhar outro evangelho, um evangelho esvaziado da cruz, que fala da cruz, fala muito da cruz, mas não tem identificação com a cruz de Cristo. O diabo, irmãos, não se importa que as pessoas saibam que Jesus morreu na cruz, mas ele faz de tudo para impedir que você saiba que você morreu com Jesus lá na cruz. O evangelho que não aponta, que não mostra o indivíduo, o pecador crucificado com Cristo, não é o evangelho de Cristo. É o evangelho promovido pelo diabo. A obra da cruz consiste na morte de Jesus e na nossa morte em Jesus. Quem entra nesta cruz com Cristo alcança a vida real. O apóstolo Paulo afirmou com certeza: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tem um texto que eu gosto muito, um texto que Paulo bradou do fundo do seu coração, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Paulo está falando da cruz, e a gente percebe que Paulo se empolga quando ele fala da cruz, que ele se empolgou. Vamos ouvir aí. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz de Cristo deve ser um assunto verdadeiramente importante para que o apóstolo, inspirado por Deus, fale de tal forma sobre ela. O que Paulo tinha em mente quando disse isso? Por que ele disse isso? O que levou Paulo, o apóstolo, a dizer isso? O que ele viu na cruz de Cristo que o levou a dizer isso, de fazer uma afirmação assim?
Na cruz de Cristo, ele viu a crucificação de Cristo, de Jesus. Ele viu a sua crucificação pessoal e ele viu a crucificação do mundo para ele, né? E quando a palavra mundo aí também subentende pecado, né? Então na cruz do nosso Senhor Jesus vemos mais do que a crucificação de Jesus. Vemos a crucificação de Jesus, a nossa crucificação pessoal em Jesus, e vemos também a crucificação do mundo. Aí foi o que Paulo destacou no texto. A cruz de Cristo, irmãos, significa para mim a crucificação de Jesus, a minha crucificação pessoal em Jesus e a crucificação do mundo. Para mim, Satanás sempre ataca Cristo e a sua obra na cruz, porque a cruz de Cristo representa para Satanás a sua derrota, né? Representa a solução do pecado, representa também a nossa regeneração e a nossa garantia de salvação eterna, né? Então, ele ataca a cruz, ele ataca a obra da cruz, mas ele não faz isso sozinho. Ele escala o seu bando, ele tem um bando, ele tem uma quadrilha, né, que ajuda, e ele escala o seu pelotão infernal. Filipenses 3, o verso 18, que foi lido no início, e vamos ouvir novamente. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O mundo, de modo geral, é aversivo à cruz de Cristo, lógico. Mas aqui, no texto que foi lido para os irmãos, o apóstolo Paulo não fala do mundo, ele fala de falsos cristãos. Ele disse aí: pois muitos andam entre nós, nosso meio, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando. Paulo era um homem duro, não chorava à toa. Mas os inimigos da cruz de Cristo, né? Então, por causa desses inimigos, Paulo derramou lágrimas, que são inimigos da cruz de Cristo. Então vejam vocês, Paulo observou que os inimigos da cruz de Cristo, né, andam entre nós. Primeira coisa que Paulo observou é que esses inimigos da cruz de Cristo andam entre nós. É gente do meio do cristianismo, irmãos. Quem são eles? São pregadores, mestres, pastores, professores, teólogos, e tem muito mais. Como o mundo é naturalmente aversivo à cruz de Cristo, o mundo é naturalmente aversivo à cruz de Cristo. O pecador estima a sua vida a tal ponto que não quer perdê-la na morte com Cristo na cruz. O pecador tem um instinto de autopreservação. Então,
esses pregadores, inimigos da cruz de Cristo, pregadores de um outro evangelho, evangelho falso, prosperam, se enganando e enganando outros também, com um evangelho que não tem morte, que não tem a cruz, né? Que não é um evangelho radical, que corta a natureza do pecador, que mostra que o pecador foi crucificado com Cristo, que ele foi separado do pecado, né? Então essa turma prospera, né? Prospera e prospera muito. E Alibaba e o seu bando, né? Satanás e o seu bando. E não são 40 só, não. São muitos. Porque o apóstolo Paulo disse que os opositores da cruz de Cristo são muitos. Foi o que o texto nos mostrou. Muitos, disse o apóstolo. São muitos os opositores da cruz de Cristo. Não se trata de um grupinho inexpressivo de gentinha desqualificada, não. Paulo chora ao observar a pregação perversa dessa gente, irmãos. E é de chorar mesmo, vendo as multidões sendo enganadas por esse bando de ímpios pecadores, perversos, corruptos, enganadores, egoístas. São egoístas. Filipenses 3, o versículo 19, você pode ler novamente. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo destaca aqui a característica dessa turma violenta, essa turma que se opõe à cruz de Cristo, os inimigos de Cristo e da obra de Cristo na cruz do Calvário. Eu tenho aqui uma outra versão do mesmo texto que o Emerson leu. O futuro deles é a perdição eterna, pois o seu Deus é o apetite, o ventre. Eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los, e tudo o que eles pensam é nesta vida, aqui na terra. Então, quais são as características dos inimigos da cruz de Cristo? Essa turma alega que é salva, mas está indo para o inferno e levando muita gente com ela. Paulo disse que o futuro deles é a perdição eterna, é o inferno. O Deus deles é o ventre. O ventre, nesse versículo, é equivalente ao ego. Você entende? O ventre, que Paulo se refere aí, equivale ao ego, ao eu. Eles servem a si mesmos, procuram satisfazer a si mesmos. Não morreram em Cristo na cruz, irmãos. Diz aí que eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los, e tudo o que eles pensam é nesta vida aqui na terra. Vejam vocês, só se preocupam com as coisas terrenas, são materialistas. Eles têm orgulho daquilo que deveria ter vergonha. São pecaminosos, gente que ama o pecado e não quer se livrar dele. Pelo contrário, irmãos, até se orgulham do pecado que cometem. Esse pessoal, essa gente
até se orgulha, esse pessoal se orgulha do pecado que comete. Tem orgulho. Não quer ser livre do pecado, não. Ao invés de sentir nojo pelo pecado e desejar ser liberto dele, essa turma gosta. Uma pessoa, irmãos, que se delicia com o pecado e aprecia o que é decoroso, ela não passou pela cruz. Os inimigos da cruz de Cristo valorizam mais as coisas terrenas do que as celestiais. Vivem como o tio Patinhas, sempre olhando para o chão, à procura de moedas, de dinheiro. Vivem abraçados com as coisas terrenas. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O inimigo da cruz de Cristo é aquele que não quer nada com o evangelho da cruz, e pregá-lo está fora de cogitação. Mas muitos pregam que Jesus morreu na cruz. Muitos pregam que Jesus morreu na cruz, mas não pregam que nós morremos com Jesus para o pecado, e que agora Cristo vive em nós a sua vida santa e justa. O propósito de Satanás é ocultar a mensagem da cruz, porque com isso ele está ocultando a sua derrota. A derrota de Satanás na cruz está ligada a você, irmão, viu? Porque Deus não precisava derrotar Satanás, porque ele é Deus. Mas ele derrotou Satanás naquela cruz para que Satanás não tivesse nenhum domínio sobre você, viu? Nenhum poder sobre você. Agora, Satanás sabe disso, né? E ele procura esconder a obra da cruz. E a obra da cruz consiste no seguinte: a morte de Jesus e a nossa morte com Jesus. Todo o nosso pecado foi colocado em Jesus. Nós fomos colocados em Jesus. Jesus morreu com tudo isso nele, né? Naquela cruz. Então, lá em Gálatas capítulo 3, o verso 1, ali o apóstolo Paulo fala da cruz de Cristo, fala também da obra do inimigo maior, que é Satanás, na sua tentativa de esconder a crucificação de Cristo do pecador. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? O apóstolo Paulo sugere que eles devem ter sido enfeitiçados, fascinados, enfeitiçados, talvez pelo inimigo maior, Satanás, que distraiu a atenção deles de Cristo crucificado. Você vê a obra perversa de Satanás, a obra mais profunda dele
distrair a atenção das pessoas de Cristo crucificado, da nossa crucificação em Cristo lá na cruz. Espero que a sua atenção agora aqui não esteja sendo distraída de Cristo crucificado, o único que pode nos salvar, não é? Então, o trabalho mais perigoso de Satanás não é realizado nas caladas da noite por pecadores, não, mas nas reuniões religiosas de bacanas, não é? Usando teólogos e bons pregadores para distrair a atenção dos pecadores e das pessoas de Cristo crucificado. A moda hoje, irmãos, é tornar o evangelho divertido, para divertir pessoas também. Tornar o evangelho divertido para que as pessoas gostem dele, não é? Tem que atrair a atenção dos pecadores, e a tática é falar de uma forma que se possa atrair, chamar a atenção do maior número possível de pessoas. Tem que atrair o doente, o jovem, o idoso, o empresário. Essa turma gosta de empresário por causa da grana, por causa do dinheiro que esse pessoal tem. Como fazer? Falando as coisas do interesse de cada grupo desse, falando o que cada pessoa quer ouvir, né? A respeito dos seus próprios desejos e interesses. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 2, ali ele faz uma denúncia séria a respeito dos inimigos da cruz de Cristo, dessa turma. Vamos ouvir. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vemos aí que os falsos mestres têm muitos seguidores, muita gente vai atrás deles. Neste ponto, a culpa não é só do falso mestre, não, é também do povo que vai atrás deles, né? Dos falsos mestres. Os falsos mestres enganam, mas o povo gosta de ser enganado. Eu vou ler um texto aqui que anotei para os irmãos. Porque chegará a época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Você vê que coisa terrível? Não ouvirão aquilo que a palavra diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. 2 de Timóteo, capítulo 4, o verso 3 e 4. Os falsos mestres são bem-sucedidos com as pessoas que não querem o evangelho, irmãos, mas que em nome da religião desejam conseguir tudo que os seus corações pecaminosos desejam. Por isso seguem os falsos mestres em massa. Essas pessoas estão indo atrás dos seus próprios desejos,
que são os mesmos desejos dos falsos mestres. Essas pessoas não são suas vítimas, porque elas querem o que eles querem, por isso se agregam aos falsos mestres. Qual é o nosso foco? Qual é a nossa decisão? A minha é a mesma do apóstolo Paulo. 1 de Coríntios, capítulo 2, o verso 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo o seguinte: eu só tenho uma coisa para oferecer para vocês. Eu sou um pregador de uma coisa só. Se vocês querem novidades, coisas bonitas, assuntos variados, o mercado é grande. Vão atrás. Vão lá. Mas Paulo está dizendo: eu só tenho uma coisa para oferecer para vocês: Cristo e este crucificado. Porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Por que essa decisão por Cristo apenas? Por quê? Irmãos, fora de Cristo crucificado não há salvação para ninguém. No Cristo crucificado nós fomos crucificados também. Então, Ele nos atraiu a si, Ele nos fez morrer no seu corpo, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, Ele agora vive em nós a sua preciosa vida, a sua vida divina, a sua vida espiritual, a sua vida de Deus. Ele vive em nós, a sua vida não tem limitações, a sua vida é vencedora. Ele vive em nós, nós só precisamos disso e de nada mais. Viu, irmãos? É a vida de Cristo em nós que faz a vida cristã funcionar em todas as áreas, irmãos, viu? Qual é o método que você usa para fazer a vida cristã funcionar? Foi o que alguém me perguntou. Qual é o método que você usa para fazer a sua vida cristã funcionar? O método é este: estou crucificado juntamente com Cristo. Desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo agora no meu corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Lamentavelmente, irmãos, deixaram de lado o método de Deus. Viu? Não se trata mais pecado com a cruz de Cristo. A igreja pós-moderna trata o pecado com fórmulas e métodos terapêuticos. O profeta Jeremias já havia gritado: também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. Essa turma trata da ferida do povo como que se não fosse grave. Eles dizem: tudo bem, quando não está tudo bem. Viu? Eu quero lhe dizer: se tem pecado, não está tudo bem, irmão. Se tem pecado em você,
Se você pratica o pecado, não está tudo bem. Não existe efeito sem causa. Todo pecado que você pratica denuncia a existência de uma velha natureza no seu interior. Se você pratica o pecado, então fica evidente que no seu interior existe uma natureza pecaminosa. Então não está tudo bem, não. Não está tudo bem, não. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo para se livrar dessa velha natureza e, consequentemente, não praticar mais o pecado. Sem a cruz, todo tratamento é superficial. Não é? Por quê? Porque não trata a questão pela raiz. Não é? Não vai à raiz do pecado, a natureza do homem, o velho homem. Não é? Então, irmãos, se Cristo crucificado não for a única alternativa para tratar o pecador, o pecado e os traumas que o pecado deixou na nossa vida, então a cruz de Cristo foi totalmente desnecessária. E Deus, um ser cruel, por permitir a crucificação de Jesus, né, daquela forma tão cruel como conhecemos. Cristo crucificado é a única alternativa para tratar pecado, né? Tem gente que vive no pecado e depois vai tomar remédio, vai procurar aí a ciência cristã, a psicologia. Pecado se trata com a cruz. O pecador se trata com a cruz. O seu casamento bichado se trata com a cruz. Os seus relacionamentos violentos com seus filhos se trata com a cruz. Tudo isso se trata com a cruz. Por isso que Paulo disse: nada decidi saber entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado. Viu? E foi o que Deus propôs por causa do seu amor por nós. Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Romanos 5, verso 8. Lá na cruz, Ele nos atraiu para o seu corpo. Identificados com Cristo por sua atração na cruz, fomos crucificados com Ele morremos e participamos também da sua ressurreição. Estou morto com Cristo, com Ele estou ressuscitado. Cristo vive em mim. Tudo isto é graça, graça perfeita, eterno amor que salvou um pecador indigno como eu. Amém, irmãos?